Graças a Deus, muito bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma mensagem. Mais um dia estamos entrando aí no seu lar para poder deixar a palavra poderosa do nosso Deus. Eu deixo aqui a mensagem que nós pregamos na quarta-feira. Essa mensagem ela vai abençoar aqueles que ainda não ouviu e aqueles que estiveram conosco vai ser abençoado mais uma vez. Números capítulo 11. Números capítulo 11. A Bíblia fala sobre Moisés. Ele estava no deserto com o povo e o povo estava saindo das garras de Faraó. Moisés, através de Deus ali através de Moisés estava libertando o povo. E o povo tinha ficado muitos anos no domínio de Faraó. E no meio do caminho, quando eles tinham saído das garras de Faraó, Deus fez muitos prodígios, muitos sinais, mas o povo estava um pouco desacreditado, estava reclamando, murmurando. Alguns queriam voltar de novo para a escravidão. É incrível, muitas vezes, no meio da nossa jornada, há pessoas que acabam apostatando da fé. Uma vez que eles saíram de tudo aquilo que prejudicava eles, depois volta de novo. E o pior é que o segundo estado é pior do que o primeiro. Então não foi diferente. Muitas pessoas queriam voltar de novo para as garras de Faraó. E o povo começou a chorar querendo carne, no meio do deserto. E aquele povo já tinha havido muitos sinais. E eles colocavam Deus à prova. Deus sustentava eles com maná que caía do céu, mas mesmo assim eles não estavam satisfeitos. Então Deus ordenou a Moisés, e Deus falou assim: Moisés, fala com o povo que amanhã eles vão comer carne até se infartarem. Quando Deus falou isso para Moisés, Moisés respondeu assim, Números capítulo 11, versículo 21. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e é este o povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanho de ovelhas e de gado, que lhe bastem? Ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem? Veja que quando Moisés recebeu a ordem de Deus, ele começou a indagar a Deus. Ao invés dele ir lá e dizer ao povo a ordem que Deus deu, no meio desse nexo que Deus falou para ele, avisar o povo, ele começou a indagar. Foi o que nós estávamos comentando nessa quarta-feira. Às vezes a gente pede algo a Deus e a gente mesmo coloca dúvida naquilo que nós pedimos. Ao invés de nós acreditar e viver o sonho de Deus, nós estamos fazendo essa campanha na quarta, no domingo, onde nós estamos pedindo a Deus nosso sonho, nosso projeto para 2024. Mas às vezes a gente pede algo e a gente mesmo duvida daquilo que nós estamos pedindo. Então a fé, ela não pode ter dúvida, eu não posso duvidar. Ah, mas a ciência não tem jeito, o médico diz que não tem jeito. Quando você vive a ciência, você está vivendo então a razão. Você deixa de viver a fé. Você começa a viver a razão. Então, quando nós começamos a viver a razão, a gente deixa de viver a fé. A fé, ela basta ser entendida na medida que eu entendo que eu preciso crer. Quando eu creio, então as coisas começam a se materializar. As coisas vão começando a se materializar no momento que eu creio. Então, quando Moisés recebeu a ordem de Deus, ao invés dele lá dar ordem, ele começou a indagar. E é isso que muitas vezes a gente fazemos, né? A gente começa a indagar, a gente começa a falar, meu Deus, mas como que vai acontecer isso? Meu Deus, mas me falaram isso, me disseram. Então a gente traz um monte de problemas e na verdade Deus queria que nós fizéssemos como ele falou com Ezequias. Filho do homem, esses ossos secos podem reviver? E ele disse, Senhor, só tu sabes. Aí Deus disse assim, olha,
fala para esses ossos secos, ouve a palavra de Deus. E quando Ezequiel falou para os ossos secos, a Bíblia diz que os ossos foram se ajuntando e se formou um exército muito numeroso. Então nós temos que ter essa sabedoria e acreditar que quando Deus dá uma ordem, não é para nós indagar e questionar, é só para a gente acreditar. Deus falou isso para Maria quando ela foi naquela noite pedir oração para Lázaro. Lázaro estava doente e Jesus não foi naquele dia curar ele. E demorou 4 dias, naquela mesma noite Lázaro morreu. E quando Jesus chegou lá, Marta disse assim, agora não adianta mais, meu irmão já morreu. E Jesus falou assim, eu não disse, se você crê, você verás a glória de Deus. Então veja que talvez você está passando algum momento que a situação está piorando, a situação está ficando mais difícil do que antes. A sua fé vai diminuir ou você vai continuar positivo, acreditando? Entenda uma coisa, não tem super-homem nessa terra. Procura para mim na Bíblia o profeta maior que você já viu. Olha para Elias, um cara que orou para cair fogo do céu e caiu. Mas um dia Elias estava depressivo debaixo de uma árvore pedindo a morte. Então eu queria que você entendesse que Deus não é para ser dirigido. A Bíblia diz que Moisés ficou dirigindo a Deus. Senhor, o que você vai fazer para dar carne a esse tanto de gente amanhã? Você vai matar todos os rebanhos que tem no pasto ou você vai tirar todos os peixes que tem no mar? Aí eu vou responder agora lendo aqui para a gente terminar e fazer uma oração. Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtada a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá a minha palavra. Olha só, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Então veja que Deus falou assim, Moisés, você cortou um pedaço do meu braço? Amanhã você verá se sim ou não cumprirá a minha palavra. Então veja que Deus ficou triste com Moisés, porque Moisés já sabia como que Deus era poderoso. Mas mesmo a gente crendo em Deus, mesmo a gente sabendo que Deus é poderoso, vai ter coisas na tua vida que você vai se sentir tão impossibilitado, tão impunível, que você vai dizer assim, meu Deus, será que a minha fé me deixou? Será que Deus é poderoso para transformar? Eu pedi algo aqui a Deus, coloquei aqui nessa pasta, mas será que Deus faz mesmo? A gente coloca dúvida naquilo que a gente crê. A gente coloca dúvida, a gente coloca obstáculo. Quando Jesus chegou naquele paralítico e falou assim, você quer ser curado? Ele disse, Senhor, eu quero, mas... Ele não falou o que queria, ele falou assim, como que eu vou ser curado? Se tem outro que desce antes de mim? Então repara que Deus não queria saber como que ele ia ser curado. Ele só perguntou se ele queria. Então, eu vou dizer para você, eu não sei o que você está passando. E se você falar assim, olha, pastor, eu estou passando por muitas coisas. O que Deus vai fazer para me ajudar? Eu não sei. Você também não sabe, não é do nosso conhecimento. A Bíblia diz que quando Deus respondeu a Moisés que amanhã eles ia comer carne, aí Deus fez um vento soprar naquela noite toda e tirou codornizes do mar. No versículo 31 você vê isso. Deus poderia ter matado rebanhos de gado, tirado peixe do mar, mas Deus tirou codornizes só para confundir a mente de Moisés, só para mostrar para Moisés que ele é Deus, que ele não precisa de conselho, ele não precisa de vento a seu favor, ele só quer que nós creiamos e acabou. Como é que ele vai fazer? Eu não sei. Como que Deus vai fazer? Talvez seja você dizendo assim, pastor, o que Deus vai fazer para me curar? O que Deus vai fazer para me sanar minhas dívidas? Eu não sei. Mas se você crer, Jesus falou isso. Se crer, verás a glória de Deus. A Bíblia por si só ela é poderosa. A Bíblia não precisa de um filósofo, de um astrólogo, de ninguém para tentar cumprimentar ela. A Bíblia está cheia das ordens, assim diz o Senhor, assim diz. Então a Bíblia ela tem autoridade. Mas a gente é que fica com medo. Gideão ficou com medo demais. Deus falou assim, Gideão,
Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Ele, Senhor, logo eu sou da família de Manassés, a minha família é a mais carente, eu sou mais pobre. E Deus disse, eu não disse, se você ir, eu estou contigo. E a gente vê que todos os homens da Bíblia, todos sem exceção, mesmo acreditando em Deus, teve momento que eles ficavam com medo, teve momento que a dúvida deles ficava em jogo, a fé deles ficava em jogo. Então, eu queria dizer para você nessa madrugada, que mesmo você com medo, mesmo você com o coração aflito, creia em Deus. Creia que Deus vai fazer, dias melhores virão na tua vida. O que Deus vai fazer para você sanar os seus compromissos, curar você, abençoar a tua vida sentimental, financeira, familiar, conjugal? Nós não sabemos, então não é preciso você tentar dar um conselho para Deus, dirigir a Deus. Senhor, faz isso, isso e isso que vai dar certo. Não, é só você acreditar. Se creres, verás a glória de Deus. Então Deus fez um vento soprar, tirou codornizes do mar, o povo comeu carne até se infartar. A Bíblia diz que comeram carne até sair carne pelos seus narizes. E assim Deus fez o povo cessar aquelas murmurações diante de Moisés. Que Deus abençoe você. Nós vamos fazer aqui uma oração e você vai dizer, meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor fará. Uma grande porta se abrirá. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu tomo posse da minha bênção na vida financeira, saúde, espiritual e familiar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não queremos colocar dúvida, não queremos colocar pretexto, nós não queremos saber como que o Senhor vai fazer, mas nós acreditamos, Pai, que o Senhor pode ainda neste dia fazer algo maravilhoso. Tudo pode mudar, tudo pode ser transformado com o poder da Tua Palavra. Então, Pai, abre as comportas do céu e derrama a bênção sem medida a todos que crêem no Teu nome, a todos que Te recebem como Deus e o único verdadeiro Deus. Que assim seja, Pai. Cura os que estão enfermos, que novas portas se abrirão. Assim seja a Tua salvação sobre a nossa casa. Abençoe toda a descendência, a família dessa pessoa, e que ele tome posse do seu sonho que ele te pede, do teu pedido que parece ser impossível para os homens, mas tudo é possível ao que crê. Que assim seja a bênção do Senhor sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, sobre os teus projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.